Meus queridos, minhas queridas, vamos falar de um tema interessantíssimo. Tenho discutido com bastante médicos dos Estados Unidos sobre essa definição do que é IMG friendly e o que não é. O que é IMG? International Medical Graduate, ou seja, você não fez faculdade de medicina dos Estados Unidos. E aqui a gente tem um documento gigante que eu vou resumir para vocês em 10 minutos sobre as especialidades que não são de forma padrão consideradas IMG friendly. Então vamos lá. Uma que a gente vê bastante é a questão da neurocirurgia. Neurosurgery. A gente vê bastante gente falando sobre essa questão, né? Que eles são muito fechados, que eles têm muitas questões que são consideradas exclusivismo, características que, na verdade, não são apenas de residências americanas, né? A neurocirurgia e as outras residências cirúrgicas, elas têm essa característica de ter um padrão mais fechado, né? Então, vamos lá? Olha aqui. Aqui é uma comparação entre as notas, né? Dos non-IMG, non-US IMG, ou seja, você não fez residência nos Estados Unidos, mas você também não mora lá. E você não fez residência nos Estados Unidos, mas você mora lá, certo? Então, aqui, a média de quem deu match. A média de score de Step 1 foi 249. Step 2, 252, certo? Esse aqui, quem não é dos Estados Unidos, teve uma nota um pouquinho menor no Step 1, 247. E Step 2, relativamente menor mesmo, 246, certo? Olha aqui que coisa interessante. Número médio de abstracts, presentations and publications. É um número absurdo, né? Non-US IMG 87.8. Não necessariamente publicações, mas apresentações, resumos, publicações. E você vê aqui que quem já está lá nos Estados Unidos ranqueou com esse número menor, certo? Volunteer Experience, quase a mesma coisa, dentre os IMG. Inclusive, quem não estava nos Estados Unidos tinha um maior número, uma maior porcentagem de quem tinha PhD, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, tá bom? Mas é realmente um número impressionante, certo? Que é uma coisa que não é considerada muito IMG friendly, né? Outro aqui muito interessante, especialidade interessantíssima, que é General Surgery. Page 100. Let's go. Olha aqui a mudança do padrão. US IMGs 235, non-US 243. Muda aqui drasticamente o número de pesquisas. Olha aqui, 8.3, 22.2. Certo? Outra que não é considerada MD friendly, vamos olhar aqui. Dermatology, page 45. Não teve dado, porque era pouquíssima gente, né? Mas você consegue perceber um valor mais competitivo de Step 2, certo? E um número interessante de pesquisa, né? 28.5. Não necessariamente pesquisas, mas no geral, né? Publicações, apresentações, tudo nesse sentido. Agora eu vou fazer uma comparação aqui, Family Medicine,
que é uma das consideradas rainhas de ser aberta a quem não é dos Estados Unidos. 87. Olha a diferença aqui gritante. Matched 209. Step 1 score. Claro, só participou dessas pesquisas de forma geral quem forneceu seus dados. Mean number of abstracts. 2.7, 3.7. Quase ninguém tinha PhD, certo? Então, assim, a competição, assim, não dá nem para comparar, né? São números totalmente discrepantes. Outra que não é considerada, que tem mudado o padrão, né? Que muita gente percebe que tem mudado. Eu conversei, inclusive, com médicos americanos. Psychiatry tem se tornado muito mais concorrida por vários motivos, né? Tanto questões epidemiológicas, como a questão de interesse mesmo e a abertura para telemedicina, a abertura para outros programas relacionados à saúde mental, que é o futuro, né? Então você começa a perceber uma mudança de padrão. Já tem um número maior para Step 1, Step 2 também, você vê aqui. O número de pesquisas não se compara com neurosurgery, por exemplo, mas você percebe que é um pouco mais concorrido que family medicine, certo? Outra coisa aqui que eu achei interessantíssima é a questão radiology. Porque me surpreendeu, não vou negar para vocês. Me surpreendeu no sentido de que são pouquíssimas vagas, né? Eu comparei aqui, por exemplo, com o Brasil. Mas um número de Step 2, um score Step 2 relativamente ok, né? Já tem ali um 15 e um 20, um 15 e um 20, comparando com o número de pesquisas no sentido de publicações, abstracts. Então, você percebe que já tem ali uma competitividade maior. Agora, se a gente for olhar para uma outra que não é considerada IMD friendly também, que tem mudado bastante na questão de como lida com os IMG, é realmente a questão de OBGYN, que é a ginecologia obstetrícia, que é uma especialidade cirúrgica. Especialidades cirúrgicas tendem a ser um pouco mais fechadas, mais competitivas. Isso é normal, inclusive, aqui no Brasil. Se você for comparar aqui, a gente já tem 11, para a gente falar de pesquisa de forma geral. O SAP2 score não é tão alto, mas você vê que outras pessoas já tinham outra formação, né? E se a gente for comparar com Family Medicine, vocês percebem que a diferença é bem grande. Se a gente colocar aqui um 9, olha aqui, 22, 24. E se você for pensar que em pesquisa a gente tem 2 a 3. Então dá para perceber que é uma questão de competição e é uma questão de interesse. O que eu quero falar para vocês? Fiquei um tempo nos Estados Unidos, conversei com muita gente da área da saúde, com PA, nurses, doctors, todo mundo. E muita gente reclama que o salário de alguns médicos de family medicine não é compatível ao salário de um médico que fez outra residência. Essa é a reclamação. Claro que existem nos Estados Unidos opções infinitas para empreender, principalmente, certo? Mas eu vou fazer uma comparação. Tem NP, Nurse Practitioner, que ganha 10 mil dólares por mês. Isso é muito factível. E tem médico de família que ganha mais ou menos esse salário. Depende de muitos fatores. Muitos fatores. Você pode empreender, você pode fazer um fellow. Eu amo medicina de família, trabalho com medicina de família aqui no Brasil. Tenho contatos com a medicina de família lá nos Estados Unidos. Mas não dá para ter tudo, né? Ou você vai ter qualidade de vida, ou você vai ter uma residência menor, ou você vai ter que rodar de alguma outra forma se especializando.
Não é um preconceito, é apenas uma comparação de números, porque a medicina de família é realmente louvável, eu amo de verdade. Mas, falando de dinheiro mesmo, falando de dinheiro, algumas pessoas não gostam dessa questão da remuneração. Mas tudo é questão de investimento e perspectiva e contatos, certo? Se você tem dinheiro, se você tem perspectiva para empreender, você pode fazer um fellow, por exemplo, para cuidar de saúde da mulher, para cuidar só de estética, para cuidar só de saúde mental. São muitas ramificações. Mas falando grossly, né, de forma mais grosseira, a gente tem esses dados aqui para vocês, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus. Vocês sabem que vocês podem mandar mensagem quando vocês quiserem, tá bom? Estou aqui, vamos lá evoluir juntos. E eu vejo vocês na Flórida esse ano ainda, hein?